Olá, boa tarde. Está no ar o Gazeta News, 27 de novembro de 2013. Queda de estrutura no estádio do Itaquerão mata 2 pessoas. A estrutura das arquibancadas caiu no começo da tarde. Os bombeiros foram chamados por volta de 1 hora para atender a ocorrência. No horário, operários faziam a colocação de estruturas em um arco da fachada do estádio. Um guindaste que estava do lado de fora do estádio tombou e atingiu parte da estrutura das arquibancadas. No horário do acidente, muitos funcionários estavam em horário de almoço, o que pode ter evitado um cenário ainda pior. Em nota, o Corinthians lamentou o acidente no estádio, que vai abrir a Copa do Mundo de 2014 e sediar outras 5 partidas do Mundial. O Ministério Público Estadual fará uma vistoria no local para analisar se pede ou não a paralisação da obra à Justiça. Em nota, afirma que a segurança dos trabalhadores das obras da Copa é prioridade. A cobertura completa sobre este assunto você acompanha logo mais no Gazeta Esportiva e também no Jornal da Gazeta. Junta médica da Câmara dos Deputados afirma que José Genuíno não deve ser aposentado por invalidez. De acordo com o laudo médico, o petista não possui doença que justifique a aposentadoria por invalidez. Com a decisão, Genuíno, que foi condenado a 6 anos e 11 meses de prisão em regime semiaberto por participar do esquema do mensalão, deverá enfrentar o processo de cassação do mandato. Se tivesse a aposentadoria concedida, Genuíno receberia salário integral de deputado, que atualmente é de quase R$27 mil, e se livraria do processo de cassação. Ele está na casa de uma filha que mora em Brasília, enquanto aguarda a decisão do STF sobre seu regime de prisão. A defesa pede que ele cumpra uma pena domiciliar por causa de seu estado de saúde. Senado aprova fim da votação secreta para a cassação de mandatos. O texto foi aprovado ontem à noite em segunda votação. O fim do voto secreto para as cassações tem como objetivo evitar que deputados e senadores condenados judicialmente tenham os cargos preservados, como ocorreu com Nathan Donadon, sem partido, que foi condenado pelo Supremo e preso por desvio de recursos da Assembleia de Rondônia. Ele teve o mandato preservado em votação secreta em agosto deste ano. Agora o projeto precisa ser promulgado pelo presidente do Senado, Renan Calheiros, e isso ainda não tem prazo para acontecer. Se a PEC for promulgada antes de a Câmara analisar as cassações dos deputados condenados no mensalão, a Casa terá que realizar votação aberta para definir o futuro político de condenados no mensalão, caso dos petistas José Genuíno e João Paulo Cunha, Valdemar da Costa Neto do PR e Pedro Henri do PP. Prefeitura inicia a remoção e poda de árvores pela cidade de olho no período de chuvas. A Operação Chuva de Verão da Prefeitura prevê a retirada de 18 mil árvores doentes na capital até o fim de dezembro, além do trabalho de poda, que já está sendo feito. As árvores doentes interferem principalmente no trânsito e geram apagões neste período de chuva, porque afetam a fiação e o funcionamento dos semáforos. Há também o problema de quedas em pessoas e veículos. No lugar das árvores retiradas, a Prefeitura informou que vai repor algumas na cidade. O pacote prevê ainda obras de drenagem em 35 pontos de alagamento, além da colocação de um sistema anti-apagão nos semáforos. Uma nova frente fria deve chegar a São Paulo até a noite desta quinta-feira, trazendo mais chuva no final de semana. Vamos ver em detalhes a previsão para o estado de São Paulo com Luciana Magalhães. A quinta-feira será de sol, calor e chuva em grande parte de São Paulo. A temperatura sobe e o sol finalmente brilha com mais força no sul e leste paulistas. Mas mesmo assim, a previsão de chuva. No centro-oeste, tempo firme com calorão de 36 graus em Presidente Bernardes. No centro-norte, pancadas de chuva a partir da tarde. Máxima de 32 em Barretos. E na faixa leste, chuva pontual com máxima de 32 graus em Campinas. Amanhã na capital, sol com pancadas de chuva, máxima de 32. E tanto na sexta-feira quanto no sábado, a chuva aumenta com a chegada de uma frente fria e as máximas não passam dos 25 e 27 graus. Daqui a pouco eu volto com mais informações sobre o tempo no Jornal da Gazeta. Até lá!
Caso Joaquim. Guilherme Longo, padrasto do menino encontrado morto no último dia 10, presta primeiro depoimento após a reconstituição do desaparecimento do garoto, que aconteceu na última sexta-feira. O delegado, que comanda as investigações, espera confrontar o depoimento de Longo com as declarações de Natália Ponte, mulher dele e mãe de Joaquim, também presa por suspeita de envolvimento no caso. O Ministério Público divulgou o depoimento de Natália em que ela diz que a morte do garoto interessava ao padrasto Guilherme Longo. Segundo ela, depois que o pai verdadeiro descobriu que o garoto tinha diabetes, ele fazia ligações para Natália diariamente para saber de Joaquim, o que teria causado ciúmes no marido. Ela também disse que não comentou sobre o perfil agressivo de Guilherme antes do corpo do filho ser encontrado, porque acreditava que ele havia sequestrado o enteado e pudesse fazer mal ao garoto. Natália e Guilherme estão presos. Ambos afirmam que são inocentes. Economia. Acontece nesta semana a Black Friday. Os descontos são atraentes, mas segundo o Procon, o consumidor deve ficar atento. O dia de promoções acontece nesta sexta-feira aqui no Brasil. Segundo o Procon, é importante os consumidores verificarem os preços cobrados antes do evento para evitar cair na armadilha de promoções que não são tão vantajosas quanto anunciado. Segundo o órgão, também é importante observar a descrição do produto, comparar com outras marcas e ainda imprimir o comprovante que demonstre a confirmação de compra. No site do Procon é possível encontrar uma lista com 325 lojas que devem ser evitadas. Ainda segundo o órgão, a maioria das queixas é sobre irregularidades na prática do comércio eletrônico, como, por exemplo, falta de entrega do produto. Música. Demi Lovato anuncia show extra em São Paulo. A apresentação acontecerá no dia 24 de abril do ano que vem, no Citibank Hall. Os ingressos custam entre R$140 e R$500. A pré-venda exclusiva começou hoje. Para o público em geral, as entradas serão comercializadas a partir do dia 4 de dezembro. E o Gazeta News de hoje termina aqui. Novas notícias logo mais às 7 da noite no Jornal da Gazeta e no Jornal da Gazeta, edição das 10. Até lá.